Olá a todos, eu sou o professor André Diogo novamente. Hoje a gente vai tentar fazer uma introdução ao tema do conhecimento, né? O tema do conhecimento filosófico, só que a gente vai utilizar algo não propriamente filosófico, que vai ser uma poesia. E aí, novamente, eu vou utilizar aqui o Fernando Pessoa, né? Um poema do Fernando Pessoa. Quem foi o Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, nascido em 1888 e morreu em 1935, é o principal escritor do modernismo português e, ao lado de Camões, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Uma das grandes características do Fernando Pessoa é que ele não apenas foi um escritor, mas ele também produziu escritores. Então, como eu estou lendo aqui nesse livro Português, Linguagens, William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães, página 379, que eles vão falar do Fernando Pessoa, um livro de literatura para uma aula de filosofia. Eles vão dizer o seguinte: Fernando Pessoa não foi apenas criador de obras literárias, mas também um criador de escritores. E aí esses escritores que ele escreveu, que ele criou, são chamados de heterônimos. Ao todo foram mais de 70 os heterônimos desenvolvidos. Entre eles destacam-se os 3 heterônimos perfeitos, que são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Hoje a gente vai trabalhar um poema do Alberto Caeiro. E aí o Alberto Caeiro tem algumas características. O Alberto Caeiro, diz o livro aqui, página 380, é a poesia da sensação. Alberto Caeiro é considerado por Fernando Pessoa como seu mestre, assim como o de Ricardo Reis e Álvaro de Campos. O Alberto Caeiro, espécie de poeta-filósofo que extrai seu pensamento não de livros, nem da civilização, mas de seu contato direto com as coisas e com a natureza. Alberto Caeiro crê que o homem complicou demais as coisas com a metafísica, com suas teorias filosóficas e científicas, com suas religiões. Por isso, defende a simplicidade da vida e a sensação como o único meio válido para a obtenção do conhecimento. Então, isso aqui tem tudo a ver com filosofia. Qual o poema que a gente vai trabalhar hoje do Alberto Caeiro, no heterônimo do Fernando Pessoa? O poema diz o seguinte: a gente vai ler ele, depois a gente vai reler tentando analisar, ok? O poema diz o seguinte: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Repetindo, perdão. Com filosofias não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. É um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Então, genial esse poema, genial. A gente pode tentar interpretar ele de várias formas. A gente vai tentar fazer alguma forma possível aqui, mas é claro, é necessário que vocês também leiam o poema e tentem interpretar do seu modo, e tentando relacionar com filosofia e com o tema do conhecimento. Então vamos tentar reler o poema, tentando fazer uma análise dele. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Então tentem imaginar que vocês estão dentro de uma casa e tem uma janela fechada lá e do lado de fora tem o rio. Ele diz o seguinte: não basta você abrir a janela para você ver o rio. É necessário você fazer uma outra coisa. E aí ele diz, continuando: não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. O que a gente precisa? O que normalmente a gente precisa para ver e para contemplar as árvores e as flores? A gente precisa ter a capacidade da visão, ou seja, a gente precisa não ser cego. Aí ele vai falar:
que não é suficiente apenas você ver e não é suficiente apenas você abrir a janela. É preciso uma outra coisa também. Que outra coisa é essa que ele vai falar? É preciso também não ter filosofia nenhuma. Então a ideia que ele está passando aqui seria de que para a gente observar verdadeiramente as coisas, a gente precisa ter os sentidos, por exemplo, a visão, a gente precisa abrir a janela, mas não apenas isso, a gente precisa também não ter filosofia nenhuma, como se, nesse sentido, a filosofia representasse algo que fosse preconcebido sobre as coisas. Então, vamos supor que você lê num livro de filosofia que toda árvore é inútil. No momento em que você abre a janela e olha uma árvore, você vai lembrar daquilo que a filosofia lhe disse, que a árvore é inútil. E aí, ao olhar a árvore, você vai e fala, esta árvore é inútil. O que o Alberto Caeiro, heterônimo do Fernando Pessoa, está falando para a gente é o seguinte, não, esqueça toda a filosofia que você já aprendeu. Filosofia aqui como metáfora para pensamento e raciocínios. Esqueça tudo aquilo que você já pensou sobre as coisas. Apenas veja elas. É isso que ele quer expressar aqui para a gente. Então, é preciso também não ter filosofia nenhuma. E ele vai justificar. Com filosofia não há árvores. Ou seja, com filosofia as árvores não existem. O que existe apenas? Então, com filosofia não há árvores. Há ideias apenas. Então, quando você está partindo do ponto de vista da filosofia, você não vai ter a árvore em si, a árvore ela mesma. O que você vai ter? Apenas a ideia da árvore. Então, ao olhar a árvore, você vai lembrar do que você viu na filosofia sobre a árvore. Lembrando do exemplo que a gente estava dando, como se a árvore fosse inútil. Tá? Então, você vai pensar isto ao ver a árvore. Então, não existe a árvore. O que existe é simplesmente a ideia que você já aprendeu anteriormente da árvore. O que o pessoal está falando para a gente é como se fosse, esqueça a ideia que você tem da árvore. Apenas olhe a árvore. Então, com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Então, ele está tentando expressar que quando a gente tenta abordar um pouco apenas a filosofia, apenas a ideia, o que vai existir apenas é cada um de nós, ou seja, é você que está analisando uma árvore e não a árvore propriamente. Quando você analisa a árvore a partir da sua ideia, é como se você estivesse colocando a própria árvore em segundo plano. Então, se existe apenas a sua ideia e não existe a árvore, o que existe apenas é o seu pensamento. Em última instância, o que existe apenas é você mesmo. A árvore não existe. O que existe é só a ideia da árvore que você tem. E quem foi que lhe produziu, que lhe contribuiu para que você tivesse a ideia da árvore? A filosofia. Então, há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. Então, com a filosofia não existe a árvore. Com filosofia só existe a ideia da árvore. Com a filosofia não existe a árvore. Com a filosofia só existe a gente. Com a filosofia a janela não pode ser aberta. Com a filosofia a gente vai ter só uma janela fechada, sendo que vai ter todo o mundo lá fora. Então, o que expressaria essa janela? A janela é como se fosse uma metáfora para a própria mente nossa. Então, é como se a mente, as ideias que você possui dentro da sua mente, fosse uma certa prisão mesmo. Então, o conjunto de ideias que você tem produzidos pela filosofia, que ele está falando aí, no caso, é uma filosofia que não liga para as coisas, não dá importância para as coisas mesmas. Então, quando você está fazendo isso, é como se você estivesse dentro de uma casa, e essa casa é a filosofia, e todas as janelas dessa casa estivessem fechadas. É necessário que a gente abra as janelas. Para quê? Para contemplar as coisas do lado de fora. Então, repetindo, com a filosofia, há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E aí ele diz, para encerrar o poema de forma genial,
quando você está apenas dentro da casa com as janelas fechadas, ou seja, quando você está apenas com a filosofia e com uma filosofia que não liga muito para o que acontece na realidade. Aí ele vai dizer sobre essa situação. É um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Então, quando você está lá preso no seu mundo de ideias filosóficas, onde as janelas estão todas fechadas, lá dentro da casa, o que você fica fazendo? Você fica sonhando sobre como é que poderia ser o mundo lá fora se eu abrisse a janela. Mas você nunca abre a janela, né? Você nunca rompe aquela barreira da sua mente. Então, repetindo, é um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. E aí ele vai encerrar o poema de forma genial. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então, percebem? Aquilo que o filósofo, nesse caso um filósofo metafísico que só quer saber de ideias, aquilo que o filósofo metafísico fica sonhando sobre o que está fora da sua casa, sobre o que está além da janela, aquilo que ele sonha nunca é propriamente a coisa. Então, repetindo os últimos 2 versos. A pessoa que fica presa apenas na filosofia metafísica é um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Ou seja, dentro desse poema, ele está defendendo que a gente conheça as coisas verdadeiramente como elas são e dê mais valor aos sentidos das coisas, ou seja, mais valor à sensação, e não apenas às ideias que a gente produz sobre as coisas e que às vezes formam preconceitos que a gente tem e que a gente julga as coisas mesmo antes de contemplar elas totalmente com os nossos sentidos, mesmo antes de observar as coisas. Então, a primeira visão que eu tenho de uma árvore, ou de uma flor, ou de um rio, eu já vou utilizar a ideia que eu tenho daquilo. O que o poema do Alberto Caeiro está falando para a gente não, tente simplesmente observar. E isso é algo muito difícil. Você abdicar e desistir de todas as suas ideias anteriores e simplesmente olhar algo sem preconceitos, no sentido de conceitos anteriores formados antes da própria observação da coisa. Mas tente simplesmente observar. Tente simplesmente utilizar os seus sentidos. Tente simplesmente ter a sensação das coisas. Então, dessa forma a gente finaliza a nossa aula e a partir das próximas aulas a gente vai tentar aprofundar um pouco esse tema do conhecimento que a gente tentou introduzir hoje, utilizando esse poema do Alberto Caeiro ou do Fernando Pessoa. Muito obrigado.